seu conhecimento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Houston. We have a problem. We are in Brazil. Olá, amigos terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Área 55. Estamos aqui novamente em paz para estabelecer o quê, amiga? Um contato imediato. Que bom que você está de volta. Sentimos sua falta no episódio passado. Bom, estamos aí, né? Pulamos um, mas agora estamos de volta. E o tema desse episódio, muito importante, o meio ambiente. Então, meio ambiente, crise climática e a nossa grande missão, que é salvar o planeta Terra, né? Desde a década de 70, Gustavo, a humanidade está em déficit ecológico com o planeta Terra. Nossa. Isso quer dizer que os seres humanos estão consumindo mais recursos naturais do que a Terra é capaz de fornecer, sem entrar em desequilíbrio. Então, a gente já está em déficit porque estamos devendo recurso para um planeta que tem recursos renováveis, né? Então... A gente está, então, comprando com crédito com o planeta Terra, digamos assim. A gente está com uma dívida que a gente não tem condição de quitar, né? Se a gente não se atinar logo. Então por isso que muita gente deve estar buscando aí abrigo em outros planetas, né? Porque se esse aqui não der... A gente vê os milionários aí já buscando a forma de escapar, mas a gente devia estar buscando, era uma forma de salvar aqui. De salvar o nosso planetinha. Porque até o momento é o único que nós temos e ainda que não fosse, né? Como é que pode destruir a nossa própria casa? Então, vamos adiante e para falar sobre isso nós temos hoje dois convidados de peso. São pessoas que estão se debruçando sobre o tema já há algum tempo, apesar da tenra idade, vocês vão ver. E o nosso primeiro convidado, então, é o Henrique Vignati. Falei certo, Henrique, seu sobrenome? O Henrique, parece que sim, né? O Henrique ele é técnico em meio ambiente pela ETEC, a Escola Técnica Estadual de São Paulo, e ele também é gestor ambiental em formação pela USP, a Universidade de São Paulo. Quem mais vai estar com a gente, amiga? Bom, também vamos ter o Vitor Hugo Medrado, técnico em meio ambiente pelo IFTM, que é o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, e gestor ambiental em formação pela USP, nossa Universidade de São Paulo. Então, olha só, aí, né? Esse sobrenome é meio conhecido. Medrado, eu acho que eu conheço algum Medrado. É nepotismo, será? Bom, eu acho que é uma família de gente muito capacitada, né? Então, estamos aqui. Quanta gentileza. Bom, gente, mas aí a gente precisa, né, de umas pessoas especializadas. E o ativismo ambiental é engraçado que ele nasce muito jovem nas pessoas, né? A gente vê muito mais paixão. A gente vê a ativista ambiental que mais tem proeminência no mundo é a Greta Thunberg, né? Que é uma garota, exatamente. Ainda, ela é jovem. Então, isso, uma menina. A gente sabe que o nosso fogo pelas lutas e pelas causas sociais é muito mais forte quando a gente é mais jovem, né? A gente tem mais energia, mais disposição. Isso, a gente tem aquela paixão utópica. A utopia, ela é boa, né? Com certeza. Tem uma frase muito bonita que diz que ela serve para nos fazer caminhar. É como se fosse o horizonte. Talvez a gente nunca alcance, mas nos faz caminhar em direção a ela. Exatamente. Né? Então, cada geração vem aí com a sua pauta, e isso é extremamente relevante, já que depois que a gente vira adulto, fase complicada, né? Começa a pagar boleto, a gente, né, começa a deixar problemas ambientais vão, virando segundo plano, terceiro plano, quarto plano. O que não deveria, né? Porque às vezes é a própria vida adulta, às vezes não, é um fato. A própria vida adulta que nós temos nesse sistema extremamente de produção, que a gente está o tempo todo produzindo, como se não houvesse amanhã, é responsável por isso. Então a gente deixa de lado essa militância, né, dessas outras causas. E vamos lá então para a nossa escalada deste episódio. Um relatório do Instituto Amazon apontou que 2022 teve a maior devastação na Amazônia dos últimos 15 anos. É terrível. A floresta perdeu mais de 10 mil metros quadrados, o que representa cerca de 3 mil campos de futebol por dia. Por dia. Sabe quando você vai no estádio e vê aquele trem imenso? Um campo só. Imagina 3 mil. Eu não sei nem mensurar 3 mil campos de futebol por dia. Não, e quando a gente fala de perda de floresta, a gente está falando de perda de fauna, perda de biodiversidade, perda de vidas de animais, né? Exatamente. Então, é uma perda muito maior do que de apenas árvores e um campo de futebol, você imaginar a proporção. Exatamente. Realmente, é tudo isso daí envolvido. E a gente não tem essa noção. Como a gente vive em centros urbanos, a maioria da população brasileira, né, acredito que mundial também, a gente às vezes não está ali diretamente
em contato para saber a dimensão. Exatamente. Né? Mas é grave, é terrível tudo isso. E como você mesmo falou, é o nosso modo de vida que sustenta, né, essa exploração e extração de recursos naturais de forma desmedida. E no Brasil a gente viu que o último governo, literalmente, né, queria passar a boiada. Exatamente. Era a frase deles, e o nosso ministro do Meio Ambiente, Salles, estava sendo investigado por facilitar a extradição de madeiras ilegais e de garimpos e de invasões em terras indígenas. Então, realmente, eles usaram mecanismos infralegais, né, que é de contornando a lei, porque eles tinham esse poder pelo Ministério, pela Presidência, para destruir os nossos recursos naturais que deveriam estar sendo protegidos. Lembrando que uma das primeiras ações que o Bolsonaro queria fazer quando ele entrou no governo era extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Mas, graças à repercussão que teve, ele voltou atrás, mas ainda assim colocou alguém para destruir por dentro, né, que foi o Salles. Exatamente. Ele não destruiu no papel, né, lá a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, mas na prática... Né? Exatamente. A gente viu a devastação e a gente vê em dados, né? Como você mostrou, 2022 não é um ano desconexo do resto do contexto, né? É o último ano do governo Bolsonaro, de 4 anos de políticas ambientais sendo destruídas. Exatamente. E a previsão deste levantamento ainda do Amazon é que, se continuar desta forma, em 2023 o recorde pode ser ainda maior. Houve um crescimento do desmatamento progressivo nos últimos anos, então, se não acontecer nada para parar, a tendência é só aumentar. Porém, a gente tem esperança, expectativa que agora, com um governo que não é perfeito, sim, mas que já tem... Uma maior preocupação, né? Exatamente. Alguma preocupação. Né? Comparado com o outro governo. Isso, né? que a gente espera aí que pelo menos dê uma freada e comece a diminuir. Absolutamente. E em um relatório da equipe de transição, né, do governo que está entrando agora, apontou que o ex-presidente deixou no mandato de 2022 um aumento de 59,5% da taxa de desmatamento em relação aos 4 anos anteriores. Então, foi o que a gente falou. Quase 60% de aumento de desmatamento entre 2018 e 2022, que foram os 4 anos ali de governo do Bolsonaro. E a gente vê que ele tentou desmantelar, né, as políticas que preservam os recursos no país e facilitar para aqueles que extraem, para as grandes empresas madeireiras. E ainda, segundo esse relatório, o crime organizado no Brasil teve um grande crescimento nos últimos anos, sobretudo na região da fronteira da Amazônia, porque é o interesse, né, com todo esse recurso natural ali. E, segundo a equipe do atual governo, a falta de combate a esse tipo de delito contribuiu para o aumento dos crimes ambientais na região. Então, a imputabilidade também dessas pessoas, porque foi retirado recursos de pessoas que estavam ali para fiscalizar, foi tirado pessoas de órgãos ambientais que eram importantes, os chefes de órgãos ambientais foram demitidos, e muitos desses não foram colocados suplentes ou pessoas que não eram capacitadas para estar ali. Então, a gente teve realmente uma degradação de toda a estrutura que vem para proteger, né, o meio ambiente no Brasil. E a gente perdeu o interesse até de países de fora, né? O Fundo Amazônia, que era custeado pela Alemanha, pela Noruega, perdeu todo o seu fundo, porque eles viam, né, que não ia ser investido na conservação. O próprio governo culpava ONGs pelo desmatamento. O Leonardo DiCaprio estava aqui botando fogo na Amazônia. Sim, é um absurdo. Danadinho. São os ribeirinhos que são culpados pelo desmatamento da Amazônia. É uma coisa absurda, tipo, as fake news que eles criaram, né, para poder encobrir toda essa devastação que vem pelo capitalismo mesmo. Exatamente, você falou tudo, Karen. E ainda nessa onda das atuações do governo Bolsonaro, ele ficou marcado, como você muito bem disse, pelos cortes de orçamentos severos nos órgãos de combate ao desmatamento. A título de comparação, só para a gente ter uma ideia, em 2014, isso segundo o veículo independente de geojornalismo, InfoAmazônia. Ele disse que o governo federal, em 2014, lá em 2014, está falando de outro governo, salvo engano, o governo Dilma, ele realizou o maior investimento da história nessa área. Ele aplicou cerca de 13,3 bilhões de reais. 13,3 bilhões. Agora, em 2021, os recursos aplicados nessa área foi de 3,7. Ou seja, uma redução de mais de 70%. Né? E aí a gente vê a que interesse, né, à custa do que foi realizado todos esses cortes. Exatamente. Realmente, Gustavo. E aí, além desses cortes nos orçamentos socioambientais, há também a diminuição na execução deles.
Então, a gente teve um enfraquecimento de todo o poder de defesa, né, da Polícia Ambiental, das fiscalizações ambientais. O Plena Mata apurou, junto com o Observatório do Clima, que apenas 41% do orçamento para fiscalização no IBAMA foi executado no ano passado. Só 41%, menos da metade. Nossa. E nos 3 anos anteriores, 2016 a 2018, o uso da verba variou entre 86% a 92%. Além disso, em 2021, o governo deixou de usar 30% dos recursos destinados à prevenção e controle dos incêndios florestais. E nesses anos a gente viu que teve aquele incêndio que devastou mais de 20% do Pantanal, a gente viu o aumento de incêndios na região amazônica. Então, esses recursos poderiam estar sendo usados, né, para poder defender e proteger essa biodiversidade que faz parte do nosso país, mas, infelizmente... Não foi o que nós vimos. E isso é muito interessante, Karen, porque eu quero dar aqui um exemplo prático. Ano passado, eu tive o privilégio de passar alguns meses com a presença da minha avó materna lá em casa, e ela vendo essas notícias das queimadas, dos incêndios, ela começou a se questionar, né, por que aquilo estava acontecendo. Veja bem, uma senhora de 83 anos. E aí eu comentando com ela, né, que o governo tinha deixado sim de investir, e ela perguntando por que era a culpa do governo, né, daqueles incêndios que estavam acontecendo. E aí um exemplo que eu consegui ali na hora dar para ela, e que eu acho que ela conseguiu entender, foi o seguinte: imagina se nós temos um corpo de bombeiro, onde o responsável por ele, a autoridade responsável, deixa de investir nesse corpo de bombeiro. Deixa de comprar caminhões, deixa de capacitar os profissionais, retira o número ali de bombeiros, diminui a quantidade, enfim, tira toda a estrutura que ele tem para trabalhar. E aí uma casa começa a pegar fogo, depois outra, mais outra, mais outra, e aí? Se o corpo de bombeiro não tem a estrutura para fazer o trabalho dele, é óbvio, é explícito que houve ali um desmonte e uma responsabilização implícita das autoridades competentes. Exatamente. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu lá na Amazônia, né, no Pantanal e em diversos outros lugares onde o governo foi omisso. Né? Então, é óbvio que houve uma responsabilidade, uma irresponsabilidade, e eles precisam pagar essa conta. Exatamente. Há também uma impressão de que floresta é terra de ninguém, né? Não tem lei que rege, mas não é. A gente tem códigos florestais, códigos ambientais, que estão ali e eles derivam quem são os responsáveis por estar ali e manter, né, aquele espaço. E são as autoridades competentes do governo, né? A gente viu que eles desmantelaram os órgãos responsáveis pelas respostas, a gente viu que não teve respostas emergenciais adequadas, a gente vê nosso exército subutilizado, sendo que nos incêndios florestais a gente poderia, né, usar para combater esse tipo de destruição, porque a perda de biodiversidade, de vidas, é imensa para o país. E isso tem consequências que são além daquele bioma, né? Porque a mudança climática ela é global e cada evento ele afeta. Então, a gente sabe que a gente está a caminho de um precipício. Tem, inclusive, um termo que, em inglês, não sei se ele tem uma tradução, que é climate doomism. Seria, tipo, ruína climática. É uma teoria de que a nossa geração, essas gerações mais novas, acreditam que a gente está, literalmente, encaminhando para um apocalipse climático. E que, tipo, a gente não tem como reverter isso. Então, a gente tem que ter essa visão, realmente, de que é um apocalipse. Porque... De fato. A mudança climática afeta o mundo inteiro e impede muitas pessoas de terem condições de vidas boas. Então, as populações mais vulneráveis já são afetadas por isso. A gente vê, por exemplo, em Peirópolis, né, que teve o deslizamento durante aquelas grandes chuvas, aquilo não é natural. E as populações mais vulneráveis são as que são afetadas primeiro. Exatamente. A gente viu isso também durante o rompimento das barragens, né, de dejeitos. Exatamente. De rejeitos. E quem é que é afetado ali, né? São os trabalhadores, são as pessoas que vivem ao redor e que não são as responsáveis diretas por toda essa irresponsabilidade que acontece na gestão dos nossos recursos naturais. Nós vamos ver daqui a pouco alguns dados que mostram isso. Lá na COP27, alguns compromissos foram firmados e, ainda assim, com esses compromissos de redução de gases do efeito estufa, até 2030, haverá um aumento significativo na emissão dos gases. E, assim, para que a Terra, pelo menos, parasse de superaquecer, né, de alguma forma, minimamente,
a redução deveria ser muito maior. Deveria ter uma mudança radical, né, no comportamento da sociedade mesmo. A gente está acostumado com essa forma de industrialização, de extração. Os recursos são renováveis, mas a natureza precisa de tempo, né? Precisa de um aquela tempo. questão. Exatamente. Vai com calma aí. Exatamente. Mas é uma questão muito, muito séria, essa questão da crise climática para a nossa geração, porque a gente sente que a gente vai lidar com todas as consequências disso, né? De todas as outras gerações que vieram já não combatendo, né, esse cenário, vai sobrar para a gente ver o fim da água, ver o fim das florestas, enfim. Então, a gente tem que acordar agora e lutar por isso. Mas agora, falando de expectativas para combater esse cenário, sim, o atual governo, com a nova ministra, né, Marina Silva, aí no período ainda no período de transição, né, no ano passado, participou da COP27. Então, ele já atuou ainda no ano passado. Foi a 20ª Conferência das Partes que aconteceu no Egito e se trata do órgão decisório da ONU sobre mudanças climáticas. Então, os países se reúnem ali para fazer acordos de mudanças. Foi daí que surgiu, inclusive, por exemplo, o Tratado de Tóquio para a redução de gases de efeito estufa, CO2, né? E que muitos países não cumpriram. Então, parece que normalmente eles se reúnem meio que para reafirmar, né? Isso. Olha, a gente tem que fazer isso, tá lembrando? A gente falou isso lá assim, atrás. Era em 20 anos, gente, mas não deu certo. Vamos colocar mais 20. Isso. Vamos aí no que dá. Mas aí é realmente importante, né, essa reunião, até porque a supremacia é sempre de um Estado, a ONU não é decisória, eles fazem esses acordos, mas não tem sanções para os países que descumprem, não existe muito que a ONU pode fazer para reprimir quem não cumpre esses tratados. Até porque os países que mais descumprem são as potências mundiais. Exatamente. Né? Exatamente. Vê aí os Estados Unidos, vê aí falando assim, tá, o que a gente vai fazer? Né? Uma das Alguns desses países nem assinam, né? Eles já fazem questão de falar, olha, eu não vou me comprometer com isso, porque as indústrias no meu país não vão aceitar esse tipo de regulação. Então, realmente, a gente vê que é difícil para os países tomar alguma mudança. Mas o então presidente eleito Lula, né, agora presidente de fato, anunciou a meta de zerar o desmatamento e a degradação dos biomas brasileiros até 2030. Uma meta muito ousada, né? Ousadíssima. Assim, se ele realmente tentar atingir ela, talvez a gente chegue em metade dela, se tentar muito, porque até 2030 está muito, muito perto mesmo, a gente já está em 2023, né? Então, 7 anos para zerar um desmatamento que aumentou em quase 60% nos últimos 4 anos, acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Além também de prometer criar ministérios atuantes na temática, para além do próprio Ministério do Meio Ambiente, como o Ministério dos Povos Originários, promessa que ele cumpriu, né? Já temos aí nossa ministra Sônia Guajajara. Um feito histórico, a primeira mulher indígena, a primeira indígena, né, em geral, a ocupar um cargo de tão renome no primeiro escalão do governo. Sim, né? Exatamente. E traz um tema até importante, que é pouco debatido nessa questão climática, que é o racismo ambiental, que relaciona com o que eu mencionei, que são as populações mais vulneráveis serem afetadas primeiro por essas crises climáticas. A gente vê que as populações indígenas, por exemplo, elas dependem do manuseio do bioma, da região ali, para eles sobreviverem. Comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas. Então, realmente, toda essa estrutura colonial, né, do Brasil, ela ainda reflete também nas causas ambientais. E a ideia de que a Amazônia é intocada, que nunca foi manejada, é completamente mentirosa, porque o Brasil tem séculos, milhares de anos de história, de povos originários vivendo aqui. E a história é que eles manejavam a Amazônia, as terras. Então, eles tinham cultivo, a única coisa é que eles conseguiam ter uma relação saudável, né, com a natureza ali, sem degradar. Aí agora a gente vê o impacto e consegue medir, porque é devastador, né? Exatamente, era uma relação mutualística ali, né, de troca entre os seres humanos e a natureza, e não hoje essa relação de exploração tão somente, né, como se fosse infinito esses recursos aí. Absolutamente. Né? Lamentável. Mas ainda sobre a COP27, como nós comentamos, muitos compromissos foram firmados, dentre eles a transição para uma agricultura sustentável. E esse tema ele é muito delicado de se abordar no Brasil, que é um país que tem aí... Latifundiário, exatamente, né? A maior parte da sua economia ainda baseada em commodities. Né? O Brasil ainda continua sendo o celeiro do mundo. Eu achei muito engraçado, eu não sei de quem que eu ouvi esses dias, que um dos melhores países que tem café
O melhor café do mundo fica em um país onde ele praticamente não planta café. O Brasil, ele exporta o melhor do que a gente produz, né? E fica com os restos, basicamente. O café primeiro tipo, é exportado, vendido a dólares, euros. Agora aqui é R$1, a gente compra o café que vem até com semente, com galho moído. Um pedaço de bichinho lá. Exatamente. Mas é isso, né? Então, assim, a gente exporta e aí eles produzem, né? Os royalties, né? Exatamente. Então, a gente acaba ficando com a parte mais barata, digamos assim, da cadeia de produção e o que acaba sendo prejudicial. Mas é um longo caminho para a gente reverter isso, né? Porque ainda essa é a nossa principal fonte, né? É o modelo produtivo do Brasil desde que ele foi colonizado, né? A gente foi meio criado para isso. Grandes latifúndios com um tipo só de cultura, então você planta milho por 15 hectares. Por que não planta, sei lá, 3 tipos de coisas? Seria uma policultura que é um pouco mais sustentável. Então, assim, a gente foi criando esse método, foi sendo estabelecido, e a gente viu também que foram pacotes do próprio Estado, né, na Revolução Verde, criando modelos, né, para os créditos rurais e tudo mais, que incentivou esse tipo de produção. Então, foi uma questão do Estado que foi mantida por muito tempo e agora a gente teria que reverter, mas eu acho que o Brasil, ele na contramão do mundo, né, isso são dados, ele vem se desindustrializando, né? Enquanto o resto do mundo vai criando fábricas, criando indústria, o Brasil continua como celeiro, exportando matéria-prima. E aí a gente fica sem valor no que a gente vende. Você exporta batata a preço de batata, né? E compra Ruffles a R$10 um saco de ar. Um saco de ar. Exatamente. E aí você paga isso para as empresas globais, para as multinacionais que são de fora do país. Então, esse sistema, a gente precisa transformar ele, mas o Brasil ele tem uma facilidade, porque por a gente ser desindustrializado, a gente poderia se industrializar de uma forma ecológica, ser sustentável, ser exemplo para o mundo, entendeu? Porque a gente não vai ter que demolir nenhuma indústria, nenhuma multinacional de verdade. Exatamente. Então, assim, eu acho que, apesar de ser um aspecto negativo, né, para a economia do país, é um aspecto positivo, porque quer dizer que se a gente for começar, a gente pode começar certo, né? Se vai investir nesse tipo de desenvolvimento. Mas uma das poucas questões do meio ambiente que precisam ser... Exatamente. É uma das poucas, mas é extremamente importante. Sim. E, além disso, outros compromissos como a proteção e restauração de mais de 400 milhões de hectares em áreas críticas. Só na Amazônia nós temos bastante área que precisa ser restaurada. E também a transformação global para uma economia de baixo carbono, né? Hoje nós temos aí a ascensão dos chamados mercados de crédito de carbono, né? Que é eu não sei se isso já entra na chamada do ecocapitalismo, se é que dá para existir um ecocapitalismo, mas é como se as empresas buscassem aí alternativas para que elas continuassem fazendo o que fazem, mas compensar isso de alguma forma. Sim, né? É tipo um greenwashing, né? Exatamente, um greenwashing. Então você continua fazendo ali a sua atividade que é danosa ao meio ambiente, mas você compensa isso, às vezes, comprando crédito de carbono em uma área que vai ser preservada. Né? Mas e aí, até quando isso pode ser? Isso, de fato, nesse momento, pode ser uma alternativa interessante. Não sei, precisa debater, mas me parece alguma coisa. Né? Para quem não tem nada, me parece alguma coisa. Mas eu não sei se, às vezes, para quem não tem nada, alguma coisa ruim já é pior do que o que não tinha antes. Sim. Então a gente precisa debater. Né? A gente precisa ter essas soluções, né? Enquanto a gente vive nesse sistema capitalista que também é um dos grandes responsáveis, né, por tudo isso. E adiante, nós, como eu comentei anteriormente, ainda assim, ainda com esses compromissos firmados lá na COP27, esses compromissos aumentariam as emissões de gases do efeito estufa em 10,6%, provocando um aquecimento global de até 2,5 graus Celsius até o fim do século. Então, assim, ainda se esses compromissos todos forem cumpridos... Se tudo der certo, a gente ainda está para o caminho errado. Se tudo der certo, o planeta ainda vai esquentar ainda mais. Sim. E aí, nesse momento, eu me recordo que a gente cometeu um grande pecado, porque estamos aqui falando há algum tempo e conversando, o papo está tão bom, Sim. Esquecemos de saudar o nosso querido ET. Sim.
O ET está entre nós. Acompanha o desmatamento da Amazônia de cima. De longe, mas eu não gostei muito dessa ideia deles viajarem para outros planetas, não. Não, a gente manda de volta. Já que é para eles estraguem o sol deles. Mas você viu, o nosso planeta até o final do século vai esquentar ainda mais. Você não pode levar um pouquinho de gente lá para o céu? Não, vocês não têm opção B. Olha, eu sou testemunha de que o ETzinho assistiu Avatar, então ele tá um pouco assustado assim com a colonização humana de outros planetas. Nunca Pandora. dá certo. Leva a gente para Pandora. Na verdade, colonização nunca dá certo. É complicado, complicado. Mas enfim, como a gente comentou então, seguindo essa ideia do nosso ET, o plano A, o plano B é o plano A, que a gente tem que salvar o nosso planeta, para que o aquecimento global aumentasse só 1,5%, ao invés de 2%, a redução dos gases de efeito estufa deveriam ser de 43%. Né? Ou seja, até 2030. Então, assim, mesmo que a gente faça tudo, ainda vai ser complicado, mas a gente tem que fazer, porque senão a gente não tem mesmo para onde ir. Com certeza. Não tem mesmo, né? A gente lembra de filmes apocalípticos aí, que os bilionários sempre dão um jeito. Não sei se a Terra revoltasse, resolvesse, né? Não varria todo mundo de uma vez? Porque a gente esquece que esse planetinha, essa bolinha azul, já foi habitada antes por outros seres. A gente esquece que já tiveram 4 ou 5 extinções em massa, né? Exatamente. E a gente pode ser a próxima. Exatamente. Né? Então, assim, tudo bem que o Sol vai explodir daqui 4,5 bilhões de anos ou 5 bilhões de anos, que nem vai estar aqui. Uma hora isso aqui vai acabar mesmo. Vai. Mas antes disso, né, vamos tentar durar mais um pouquinho. Cuidar da casa, né? Arrumar a casa, isso é importante. Sim, mas aí como você falou, né, a gente precisa ir encontrando maneiras de tentar reverter esse cenário de caminhada para o apocalipse, e uma das opções, como você falou, não sei se é possível, né, a sustentabilidade num sistema capitalista, mas existe um termo novo surgindo aí, que é o ecocapitalismo. Uhum. E atualmente, para todos os humanos, para que todos os humanos pudessem ter o mesmo estilo de vida, seria necessário 5 planetas Terras para um ano de consumo. 5 planetas Terra. Senhora. Isso se todos nós consumíssemos igual os norte-americanos, né? Imagina, a produção de lixo, a produção de coisa, não é fácil. Mas 5 planetas quer dizer que a gente está consumindo, a gente está basicamente vivendo com 1/5, né, do que a gente deveria de recursos para o mundo inteiro. Exatamente. É como se você consumisse ali 1/5, 5 vezes a mais do que você ganha, né, o seu salário. E aí? E pensa que acumula, né, essa dívida. E a gente, lembrando que no ano de 2022, a gente bateu, né, o marco de 8 bilhões de seres humanos na Terra. Sim. E aí estamos escalando exponencialmente ainda a população, mais ainda. E cada ser humano que nasce é mais emissão de efeito estufa, né, mais emissão de gases estufa. Então, a gente não tem muita previsão boa, assim, de alcançar essas metas, não. Porque 2030 está muito perto. Eu acho que é um pouco irrealista. Mas ainda assim a gente espera que a gente faça alguma coisa, porque é fato. Não, eu acho que talvez assim, um prazo menor causa um pouco de desespero e aí talvez intensificar, né, as medidas, que aí talvez a resposta seja melhor do que a gente espera também. Se dividir isso em fazer um planejamento mesmo de fato, né? Ó, vamos fazer tal coisa e vamos indo. Sim. Né? E para os humanos. Perdão, senhor ET, como é que era? Eu acredito que o que falta para vocês humanos é priorizar a saúde do planeta e senso de urgência. São essas duas coisas muito básicas. Apenas, porque uma catástrofe, ela dá muitos sinais antes de acontecer. E então vocês têm a oportunidade de mudar. Os seres humanos têm a oportunidade de mudar isso agora. Então, às vezes, a gente percebe que as políticas são extremamente lentas, morosas, planejamentos a longo prazo, é só porque eles não querem realmente tomar decisões radicais. Uhum. Mas a decisão de explorar é radical. Sim. Por que não a decisão de curar também não pode ser também radical? A vida, nessa hora, parecemos que dá para perceber que a vida não é prioridade. Não só a vida dos outros seres vivos, mas a vida humana também. É descartável. É preciso entender que está na hora de colocar a vida acima do lucro. Essas coisas devem ser reequacionadas, recolocadas no seu devido lugar,
para que o planeta possa, de fato, sobreviver. E não é porque é o planeta, uma terceira pessoa, é a casa. É a nossa casa, é onde a gente tem para viver. É o ambiente, é o que o ser humano precisa para viver. Exatamente. E aí, diante de tudo isso, agora a gente precisa de uma ajuda de peso, né, para refletir, para acalmar esse coração, porque com essas previsões que a gente viu aqui, a vontade é de realmente tentar fugir, mas não tem para onde fugir. Não vai fugir. Não ET, mesmo. volta aqui, vamos Não. conversar. Para cá, não. Então, Não. vamos agora contar com essa bancada aqui, com mais gente qualificada para conversar, para falar com a gente, para ver quais são as perspectivas, o que pode ser feito de fato. Vou me despedir de você, amiga. Eu vou ali com o nosso... Eu vou conversar com ele. Vai que eu já consigo uma passagem. Ok. Vou para a nossa nave-mãe e eles virão agora para participar com a gente. Diante de tudo isso, fica um convite para você também que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Suba a bordo da nossa nave-mãe e vamos juntos navegar por essa loucura aventura que é viver a bordo da Área 55. Bom, então aqui estamos de volta com os nossos convidados, o Henrique e o Vitor Hugo. Muito obrigada e sejam bem-vindos, né, à Área 55. O Gustavo já foi abduzido pela nossa nave-mãe, já está no seu caminho de rota de fuga, né, da Terra. Consegui a carona! Não, isso não é verdade ainda. Ué, mas como assim? Eu Você tenho falou certeza que o ET levar- vai devolver ele pra O gente. processo seletivo para ir para Pandora é bem diferente. Nossa senhora, eu achando que já estava tudo certo. Jamais. Talvez seu avatar pode vir. Já é um começo, né? Já é um começo. Bom, gente, Vamos salvar esse planeta então, gente? Henrique, Vitor Hugo, o que vocês me dizem aí? Dá para salvar? Tem salvação nossa Terra? E não. bem diretos. Eu acho que é melhor a gente voltar para os dados que eles davam esperança. Acelera essa nave aí. Tchau, gente. Não, gente, mas aqui temos os nossos dois convidados, ambos técnicos em meio ambiente, ambos gestores ambientais em informação. Explica aí para o pessoal o que um gestor ambiental faz exatamente, no que ele pode trabalhar. Então, o gestor ambiental ele mexe muito com a fiscalização, né, de tanto licenciamento de empresas quanto a fiscalização das unidades de conservação, dos biomas, né, e de áreas de proteção ambiental. E além disso, né, a gente trabalha bastante com a parte social, né, que envolve pessoas, que envolve meio ambiente, que envolve fauna, flora. Então, assim, é um conjunto de um bocado de coisa. E abraçamos árvores nos horários livres. Bate palma para o sol. Isso aí é só a parte do lazer, Recreativa. né? Recreativa, totalmente. Mas a gestão ambiental, ela é uma área muito ampla, né? Ela é uma coisa... Nossos professores, eles brincam que é uma formação larga e rasa, que a gente sabe pouca coisa de muito tema. É tipo jornalismo. Olha só, legal. mas estamos juntos aí no mesmo balaio. Por aí, a gente entra no terceiro setor, trabalhar com ONG, entra no Estado, trabalhar com fiscalização, com ministério, com esse tipo de coisa, secretarias, enfim, todo esse tipo de estrutura, e também vai trabalhar dentro do setor privado com todo tipo de coisa. Então, desde análise de risco, trabalhar em banco, né, que o pessoal mais odeia o gestor ambiental que sai para trabalhar em banco, mas até outro tipo de coisa, né? Então, trabalhar com melhoramento do processo produtivo e todo esse tipo de coisa. Mas a gestão do que é possível dentro de tudo. Assim. Realmente é bastante amplo, né? Parece que tem bastante capilaridade em vários espaços da sociedade. Então, dá para, por exemplo, ter um gestor ambiental numa empresa de agronegócio, né? Para falar assim, olha, vocês deveriam ter esse tipo de projeto, mas aí esse aí é um daqueles que se corrompeu para o capitalismo, eu acredito. Não, mas Como é que não faz principalmente... nesse sistema que a gente vive? Mas falando sério, a gente brinca, né? Mas é um mercado. E apesar de tudo, é necessário, talvez, ter pessoas que tenham um pouco de consciência nesse meio, não é? É importantíssimo. Na verdade, é importante a gente estar nesses lugares. É uma coisa que a gente aprende com a formação. Se a gente deixa esses lugares e relega esses espaços a qualquer um, como aconteceu no governo Bolsonaro, a gente deixa acontecer do jeito que eles quiserem que aconteça. Sim. Então a gente tá ali e falar assim, ó, isso aqui não é tão legal. Mas aí cai naquela coisa que vocês estavam falando, capitalismo verde. A gente vai ter que entrar nesse processo produtivo para falar assim,
vamos fazer pelo menos um pouquinho mais ambientalmente seguro, mas é sempre pensando no lucro, pensando na produtividade, pensando... Nunca é tipo, vamos parar um pouquinho. Sim. É sempre no crescimento econômico, sempre no boom, sempre no lucro, sempre nessa mentalidade. Uma coisa que os professores de gestão ambiental sempre falam para a gente é que nós somos meio que... fazemos um certo equilíbrio, porque nós nunca conseguimos fazer o que a gente realmente quer, né? Que é fazer com que a sociedade viva, de fato, com o conceito que a sustentabilidade é, de fato, não o que o capitalismo incorpora nela. Então a gente está sempre trabalhando através dos acordos. Então, não dá para fazer essa ideia ambiental de fato como ela deveria ser. A gente tem que fazer acordos com as empresas, tem que fazer acordo com o Estado, com os diversos setores. E aí acaba saindo uma coisa no sentido bem amplo de sustentabilidade. Qualquer um pode pegar, incorporar, fazer um produto ou fazer uma praça, enfim... coisas que não vão, às vezes, na raiz. Às vezes isso acaba chateando, mas é uma parte necessária. Ter gestores nessas partes, nesses setores, enfim, para fazer esses acordos. Muito interessante esse termo de acordo, porque realmente a gente precisa de um equilíbrio, né? Mas como o Henrique mesmo colocou, nessa questão do capitalismo verde, o que a gente tem como prioridade é sempre o lucro. Então, de uma forma ou de outra, a sustentabilidade é, sim, corrompida, né, nesse sistema. De nenhuma forma a gente tem ela pura. Então, para vocês, o que tipo, vira a balança para a gente estar perdendo em termos de sustentabilidade hoje em dia no mundo? São os hábitos das pessoas ou são as empresas ou os dois em conjunto que tipo, realmente a gente não tem como reverter o cenário que a gente está avançando? Ou os dois em conjunto, assim? Porque, realmente, acho que os seres humanos, a gente também tem uma parcela muito grande, né? Na poluição, na produção de lixo, em tudo isso. E na nossa consciência, pelo menos no Brasil, não é tão ambiental. A gente não tem tanta educação ambiental nas escolas. Eu tive a oportunidade de estudar no IFTM, também fiz técnica em meio ambiente. Então, a gente tinha muito essa educação ambiental, muito essa preocupação na escola. A gente tinha coleta seletiva. E, ainda assim, a gente via que o hábito dos alunos não era ecológico. Eles não separam lixo, não jogam nem o lixo na lixeira, né? Então, assim, a gente sabe que essa educação tem que vir desde pequeno na sociedade e que a gente também tem que ter essa preocupação com as multinacionais. Então, assim... em termos globais mesmo, assim, para a gente estar perdendo. O que vocês acreditam que a gente realmente está fazendo de errado? Eu acho que assim, na minha opinião, tem uma coisa que eu gosto de pensar que é assim, a gente não é responsável por todo o lixo que está no oceano, tá? Você que está assistindo aí, não se preocupa, não é você que está matando tartaruga. O canudo, a gente não usa o canudinho para não matar a tartaruga. Estou fazendo errado? Então, a questão é que o que eu gosto de pensar é que a gente não é responsável por todo o lixo que está no oceano, mas a gente é responsável por todo o lixo que passa pela nossa mão. Sim. Então, assim, você usa sacola plástica, então, sei lá, tenta usar mais de uma vez, ou tenta evitar de usar, por exemplo. E a ideia é que, tipo assim, por exemplo, se a gente for pensar em lixo urbano, se todo mundo parar de gerar lixo, isso são só 3% do que é o resíduo no planeta, sabe? Sim. Então ainda tem 97% do resíduo. De onde vem isso? É industrial, é resíduo de indústria, de Coca-Cola, de PepsiCo, de esse tipo de coisa. Sim. Então, tem uma macroestrutura que está ali e que é o que está principalmente jogando esse resíduo no oceano, que está fazendo descarte incorreto, que está destruindo água, que está, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, acho que o que faz com que a gente esteja realmente numa situação tão ruim é essa macroestrutura que legitima o uso incorreto dos recursos naturais. A gente pensa, quando a gente olha para a formação do pensamento liberal quanto à economia das coisas, a gente está pensando diretamente em como que se produz. Em como se produz, a base é o recurso natural. E o recurso natural, para o liberalismo, ele é infinito. Ele não é visto como algo que acaba. A árvore, você tem um monte. Você vai lá e corta e dane-se. Mas uma floresta como a Amazônia demora milhares de anos para ser criada. Assim. É um processo gigantesco e tem um monte de coisa envolvida. Isso não é contabilizado. Sim. Não é valorizado como tanto quanto, sei lá, dinheiro, por exemplo. Sim.
É muito importante nessa questão da macroestrutura que você falou, porque realmente quando a gente tenta ser consciente, a gente está lutando contra um sistema, né? A gente não é fácil você falar, vou fazer minha coleta seletiva, mas no meu bairro não tem coleta seletiva. Eu vou fazer o quê? Eu vou eu mesma levar ele lá no ecoponto, fazer a separação certinho. Então, realmente é um esforço, parece que redobrado para você tentar ir contra o sistema, essa macroestrutura, que é do capitalismo mesmo, e tem essa noção de extradição e só de uso mesmo dos recursos. E a gente sabe que os recursos são renováveis, né, os recursos da Terra. Mas por que a gente está vivendo, então, em déficit com o planeta? Como que isso se explica? Porque a gente tem, como você falou, a gente tem muita árvore, a gente tem muita água. E no Brasil, que é um país riquíssimo em recursos naturais, a gente olha para todo lado e vê isso. Então, quando falam que está acabando, acho que muita gente realmente não tem essa dimensão. Que, às vezes, por exemplo, está acabando a água, mas está acabando a água potável. Você vê água para todo lado, mas você não pode beber qualquer uma dessa água. Então, a gente, como pessoa dentro desse macrosistema, a gente fica um pouco enclausurado também nas normas que são ditas, né? Então, para fugir desse sistema, a gente não é culpado por todo o lixo do oceano, mas a gente é culpado pelo lixo que está na nossa mão. Quais os hábitos do dia a dia que a gente pode tomar para, assim, aliviar um pouco essa nossa consciência de culpa, porque, querendo ou não, a gente tem uma parcela de culpa. Eu sinto culpa lá em casa toda vez que a gente joga uma embalagem de plástico fora, porque eu falo, nossa, isso aqui vai ficar aqui até depois que eu morrer, meus 400 bisnetos, anos, né? Herança. A primeira escova de dente que você usou ainda está aqui. Isso dói. É desesperador. Dói. Fazer um museu lá do meu lixo na terra. É realmente, assim, não dá orgulho pra gente ter esse tipo de herança, né? Então, o que a gente pode fazer para poder mudar os nossos hábitos, assim, no dia a dia? E mesmo que o sistema não ajude, qual tipo de hábito que a gente pode incorporar mesmo no dia a dia para, sei lá, ter uma vivência mais ecológica como indivíduo mesmo? Eu acho que sempre que a gente tenta sair do sistema, o sistema arranja outra forma para a gente voltar nele. Então, quando a gente pensa em hábitos para poder ser mais sustentável, mais ambientalmente correto, a gente cai, às vezes, em estilo de vida. Por exemplo, não vou comer carne porque acho que o desmatamento é causado por, enfim, todo o agronegócio. Mas, então, eu vou dar um exemplo de mim hoje, que sou vegetariano há 6 anos, e hoje fui fazer o almoço e fiz um hambúrguer vegetariano, daqueles prontos que vem... Na embalagem. Que compra no supermercado, na embalagem. E eu percebi, aquilo era um nicho para me atrair de alguma forma. Então, o meu vegetarianismo está sendo completamente estocado pelo capitalismo. Ele me pegou, admito. Hoje eu fui pego. Mas, então eu acho que... Só mais 3 pacotes no congelador. É a indústria da carne ainda, né? Ou essa empresa lá que faz o seu hambúrguer vegetariano, verde, green, a embalagem bonitinha... É diferente das outras. Inclusive é a mesma. Mas o que acontece é que quando a gente pensa em ter hábitos corretos, eu acho que caminham muito mais para a questão da educação ambiental, da gente saber ter uma consciência para então a gente partir para coisas que de fato sejam revolucionárias, né? Que sejam, de certa forma, que mexam nas estruturas de quem, de certa forma, dessa empresa, né? Que é compactuado com o agronegócio, com o responsável, que está vendendo aquilo, que pegou um nicho que não era dela antes. Então, acho que os hábitos eles são necessários. Por exemplo... acho que o mínimo, os hábitos hábitos ambientais são o mínimo, você saber onde jogar o seu lixo, mas o mínimo nem sempre é dado pelo Estado. Igual você disse, cara, o seu bairro não tem um sistema de coleta seletiva, então é uma coisa que o mínimo não pode ser feito. Então, às vezes a gente acaba caindo no estilo de vida, mas é sempre essa repescagem, é sempre vou ser consciente, né? Sim. Então, essa educação ambiental, assim, quais princípios vocês acreditam que a gente devia ser trabalhado desde criança? Porque, primeiro, que a gente já deveria ter essa consciência de que são as grandes corporações responsáveis por isso, né? E que elas não são responsabilizadas pela lei de forma correta. Ou até são no papel, mas quando chega a forma de cobrar mesmo, a gente viu que a Vale, por exemplo, até hoje não foi responsabilizada por Brumadinho, por Mariana. Então, a gente não tem essa responsabilização das grandes responsáveis por devastações ambientais.
E esses episódios que a gente teve no Brasil mostram isso, né? Que essas grandes corporações, elas são deixadas ilesas porque o capitalismo é sempre prioridade. Então, o que a gente precisa de mudança, por exemplo, nos nossos códigos, nas nossas leis, ou na forma de fiscalização para esse novo governo, né, de políticas, porque a gente viu que as políticas desmanteladas facilitaram, né, toda a destruição. O que a gente precisaria para reforçar a proteção do meio ambiente, politicamente, agora? Eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é a nossa participação política, ela é muito minada, assim. A gente acha que participar politicamente é ir lá, vota e tá suave. Sim. Mas isso é muito frágil, sabe? A gente falar de, por exemplo, o último referendo, o último plebiscito, se não me engano, foi feito em 2005. É uma coisa absurda. A gente não deveria votar a cada 4 anos. E tem um monte de mecanismos que dentro da área ambiental que estão postos ali para a gente participar politicamente. Por exemplo, existe o Comitê de Bacias. Os comitês de bacias, eles são comitês formados pela sociedade civil para a gestão das bacias de certas regiões. Então, se você ir lá na agência de águas local e tudo mais e pesquisar, você consegue fazer parte das reuniões, ir nos comitês e tudo mais. Ou, por exemplo, o próprio plano diretor. Em algumas cidades que tem plano diretor, você consegue participar das reuniões. E é uma coisa importante a gente estar nesses lugares. E uma coisa que nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, ele enforcou completamente essa participação política. A sociedade civil ficou apagada do processo ambiental. Sim. E é uma coisa que eu cheguei até a ver uma notícia da Marina falando que vai voltar com isso, porque isso é importantíssimo. Além de você olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, você está olhando para quem realmente está nesse processo. Por exemplo, se você for jogar lá para regiões de terras indígenas, essas pessoas têm que participar politicamente. Sim. Porque o poder político ele está concentrado na mão de garimpeiro, na mão de quem tem grana, na mão de agronegócio. Então, a gente tem que lutar por ter esse espaço. Não é só falar assim, não, eu sei que o plástico é ruim, então eu vou reciclar. Não, vamos lá cobrar do governador se ele vai fazer coleta seletiva aqui no bairro. Sim. Vamos lá cobrar do prefeito, vamos lá, assim, manda e-mail, sei lá, qualquer coisa, atormenta essas pessoas. Sim. Entra numa organização, faça parte de um coletivo, conheça alguém que lute, converse, discuta e ir atrás. Não é só ficar parado sofrendo, porque isso é uma parte do capitalismo que faz a gente ficar imobilizado. A gente sente culpa, a gente fica triste, a gente fica sem vontade. Se sente impotente também, se sente né? completamente impotente. E a gente tem que reverter essa... Caramba, eu tenho raiva que os caras estão desmatando a Amazônia. Eu tenho raiva que tem tartaruga morrendo. Eu tenho tristeza. Transforma isso em algo bom, junta com o seu amigo, vai formar um coletivo, pesquisa aí. Tem um tanto de coletivos ambientais, um tanto de coletivos de luta de estudantil, e você pode trazer essas pautas, você pode tentar exigir que o Estado traga melhoria. Enfim, é uma série de coisas que a gente pode fazer dentro dessa luta política. Não só se informar e procurar saber, sabe? E sempre ter alguma espécie de descontentamento com o que está acontecendo. Por exemplo, termos novamente a ministra Marina Silva no meio ambiente, é extraordinário. É algo que deixa, de tudo que a gente passou nesses 4 anos, deixa a gente confortado de que finalmente estou despreocupado porque tem alguém capacitado para lidar com isso. Mas você tinha dito da Vale, Karen, tá acontecendo, né, um encontro aconteceu, na verdade, em Davos, encontro em que a ministra Marina Silva e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, eles se encontraram para poder falar sobre essas questões, sobre o clima, sobre outras coisas importantes. E quem estava lá ao lado da ministra, né, dentro do corpo de gestão da ministra, estava um diretor da Vale. Então, isso de alguma forma, claro, a gente entende que isso é uma estratégia da Frente Ampla e de tudo mais, mas a gente vê que não está 100%. A gente deixou assim
80% de preocupação, mas esses 20% é aquele 1%. Sim. que não pode... A gente tem que ficar com um olho dormindo, igual peixe. Dormir de um lado e nadando com o outro. Porque é sempre assim. E é importante lembrar também que, no caso da Vale, por exemplo, eles sabiam que aquela barragem não estava... Absolutamente. Tem uma pesquisa que aponta que em Minas Gerais há mais de 50 barragens com risco de vazar, igual aquela de romper. Então, a gente já teve 2 que foram devastadoras, né? E aqui em Uberlândia, próximo a Uberlândia, a gente não tem nenhuma desses riscos, mas Minas Gerais, por ter muita região serrana, tem muitas cidades, muitos vilarejos que estão expostos a esse tipo de risco, né? E a gente viu aí, elas não sofreram a responsabilização, e o próprio Estado, ele ainda sempre tem que estar ali com a mão dada para o mercado, né? A gente sabe disso, então... O diretor da Vale está lá na comissão da Marina, representando alguma coisa ambiental, né, no encontro ambiental. É o cúmulo da ironia, mas é o cúmulo da realidade também, porque a gente sabe que é isso que a gente vê. Mas é melhor a gente ver isso claramente do que um governo como o anterior, que se pintava de ecológico quando pelas costas não estava assim. Se pintava, não, porque eles simplesmente tentavam convencer a gente com fake news, algumas pessoas foram convencidas, né? Mas essa educação é realmente importante, essa consciência política e a consciência da estrutura mesmo, né, de que a gente precisa ter essa coletividade para lutar pelo ambiente, porque ele é meio que um recurso coletivo, né, é de todos nós. E uma questão que a gente vê que agora tem, principalmente com o aquecimento global, é uma preocupação mais, tipo, além das fronteiras. Tipo, o pessoal lá da Alemanha preocupa aqui com o Brasil, né? Então, a gente sempre teve isso, mas agora parece estar um pouco mais acirrado. E algumas populações no planeta já sofrem mais gravemente com a crise climática. Por exemplo, populações na África já sofrem muito mais com seca, populações na Ásia sofrem muito mais com inundações. Então, a gente tem algumas questões climáticas que são mais específicas em alguns locais. E como que a gente pode, globalmente, fazer, tipo... não sei, alguma dinâmica para que os recursos que estão em uma região seja levado para outra, assim, uma solução ambiental mesmo. Teria essa possibilidade, por exemplo, vamos reflorestar tal lugar e aí, não sei, vamos usar a espécie de um outro lugar que já está florestado, ou criar políticas ambientais que sejam coletivas, tipo, dos estados para, não sei, recuperar uma área. Por exemplo, a gente já tem um acordo global para proteger a Amazônia. Interesses globais, investimentos globais, mas a Amazônia é uma área que ainda está, assim, em preservação, de certa forma. Ela está em destruição, mas ainda é uma área preservada. Enquanto a gente já tem outras áreas do planeta que já estão completamente devastadas e não tem esforço nenhum para recuperar essas áreas. Então, eu, assim, que sou contra o capitalismo, mas estou aqui nele, como todos nós, acredito que as empresas deveriam ser responsabilizadas por isso. Elas deveriam ser responsabilizadas pelo lixo que elas produzem, elas deveriam ser responsabilizadas pelo recurso que elas consomem. Às vezes, elas nem pagam os impostos básicos ali de produzir aquelas coisas. Querem desconto e tudo mais. Então, como que a gente poderia responsabilizar mais fortemente essas empresas, além desses acordos da ONU, que, infelizmente, nem sempre são reforçados, né? Como vocês acham que a gente poderia responsabilizar essas empresas e levar elas a, sei lá, interagirem um pouco mais com esses problemas ambientais e com as soluções? Eu acho que vai um pouco além. Assim, é importante a gente pensar, mas isso é uma escala bem menor, né? Aí, quando a gente pensa, vamos responsabilizar uma empresa, a gente está pensando na escala de Estado Nacional, por exemplo. Sim. E se a gente pensa em como funciona toda essa estrutura de dominação, a gente vê que ela vem do norte para o sul, entendeu? Globalmente falando, a gente está falando de colonialismo, de séculos de exploração e do imperialismo que se toma a mão de tudo e, manda embora, queima para fazer dinheiro. Sim. Então, eu acho que é uma questão mais... estrutural de como o capitalismo se estrutura atualmente e assim, é muito difícil dizer assim, não, a gente faz isso e resolve, porque justamente, é muito complexo, né? E eu penso que essa estrutura, assim, ela demanda que a gente seja ativamente, constantemente lutador, sabe? A gente tem que ir atrás de expor essas violências, de expor os problemas que essa estrutura causa, porque
no fim das contas, é o que você tem. Por exemplo, tem países do norte global que exportam lixo. Sim, eu vi uma matéria essa semana, ou na semana passada, que chegou nos portos brasileiros, foi pego pela alfândega, realmente, containers com toneladas de lixo médico vindo dos Estados Unidos. Lixo médico que podia estar contaminado, eles estavam em containers que não era nem próprio, né, para descarte deles. Então, as pessoas, literalmente, na verdade, foi pego por uma empresa brasileira que estava comprando esse lixo para poder aterrar ele aqui. Então, assim, simplesmente eles vendendo lixo, porque não tem mais espaço para colocar, e a gente vendendo espaço para jogar o lixo aqui. Aí você vai ver essas empresas, elas não são nem fiscalizadas, elas não são... não têm impostos, né, que realmente são condizentes com o tipo de dano que eles causam. Então, realmente, acho que a gente tem um problema que ele é maior do que o que a gente tem de estrutura para solução agora. A gente precisaria de muito mais gente engajada, muito mais gente se formando, né, na área ambiental para estar nesse tipo de engajamento. Acho que o nosso ETzinho tem alguma colocação. Pegando um gancho aí no que a Karen falou, precisamos de muito mais gente engajada. Me lembrei aqui de um velho ditado. Na verdade, esse ditado não é nada velho. É da internet mesmo. Acabei de ler. É verdade. Clarice Lispector. Sim, acabei de ler na internet. E está escrito assim, que todo mundo quer estacionar na sombra, mas ninguém quer plantar uma árvore. Então, eu gostaria que, por mais que exista o capitalismo, por mais que existam empresas que realmente são sacanas com o mundo, eu acredito que as coisas também têm que ser levadas para o nível do pessoal, do que cada um de nós realmente pode fazer, de fato. E, diante disso, pegando a citação que eu acabei de copiar da internet, que todo mundo quer estacionar na sombra, mas ninguém quer plantar uma árvore, vocês, como gestores ambientais, como vocês veem o papel de cada cidadão, né? Eu não estou falando agora nem do papel da parte da crítica política, das ações políticas, mas como cada cidadão pode tornar esse mundo um lugar melhor, para não ficar querendo estacionar na sombra sem ter plantado uma árvore. O que vocês acham? Acho que quando a gente pensa... Mate um milionário. Por aí. Se vamos falar de indivíduos, vamos falar desses. Mas pelo menos eu, sempre, quando eu penso em soluções ambientais, eu sempre evito... É como se eu recalcasse o indivíduo. Porque quando eu penso em uma pessoa, quando eu penso que pessoas fazem problema, enfim, têm problemas e sofrem por esses problemas, e pessoas que causam esses problemas, eu começo a me sentir muito impotente. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas são um parente, ou são alguém da minha faculdade, enfim, são pessoas da minha rua. E vincular a minha indignação para essas pessoas, às vezes me faz sentir que não é o alvo certo. Às vezes eu penso que esses indivíduos eles poderiam ter ações que poderiam mudar a realidade delas, mas elas não fazem. Então, ao invés de colocar a minha indignação nessas pessoas, de alguma forma, eu coloco nas que fazem, né, das que mobilizam a sociedade de alguma forma, que propõem projetos, que elaboram projetos, mesmo que pequenos. Às vezes, isso que eu digo que, por exemplo, eu comecei citando meu vegetarianismo. Colocar eu como um indivíduo que há 6 anos não como carne e que isso não afetou de nenhuma forma o meio ambiente ou a sociedade, na verdade, uma ideia que eu meio que estou formulando há um tempo para pensar, olha, eu não tenho importância, mas isso é importante. Então, as ações individuais, elas acabam sendo importantes, elas acabam mobilizando outras pessoas. Eu acho que os indivíduos têm um papel de inspirar. Então, se você inspira outro indivíduo, isso é uma cadeia. Mas o que eu volto dizendo, o alvo sempre é um milionário. Sim. Eu concordo demais. Inclusive, eu acho que essa ação individual tem um papel... puramente, ele é inspirador e ele também é um papel de consciência ambiental no sentido... Por exemplo, eu lembro que teve um episódio que o Gustavo citou a composteira. Sim.
Isso... Tenébrios, como é o nome de suas larvas. Tem os tenébrios também, né? Isso aí é Tinha, né, Anãozinho? Eu Tinha. misturando as coisas. É o que come isopor esse, né? O plástico. É, o que come plástico. A composteira são minhocas. São minhocas, ok. Essa é clássica. Eu acho que a gente optar por ter uma composteira em casa não é só um ato de, tipo assim, não, vou reduzir o meu lixo em tantos %. Não é só número. A gente cria uma consciência que é importantíssima, que volta para a questão do mercado de carbono, que vocês citaram um pouco antes, que é assim, o meio ambiente e a natureza, ela funciona de uma forma, sabe? Ela tem o seu ciclo natural. Então, sei lá, cresce, morre, decompõe. Então, tem uma série de fatores que envolvem nesse processo que, às vezes, a gente não conhece, que, às vezes, a gente não está a par. E você entrar nessa ideia de ter essa consciência, de ter essa coisa, você entra dentro desse processo e você acaba conhecendo. Sim. Você entende? Caramba, se eu jogar uma casca de não sei o que na terra com coisa e as minhocas vai decompor e vai... Sabe? Sim. E você vai entendendo os processos e como funciona. Eu lembro que quando eu fiz minha composteira, eu não associava aquilo à vida. Eu associava aquilo à decomposição, à morte, a fim. Sim. E é diametralmente oposto, porque você joga algumas coisas lá na composteira, de repente, você vê uma ou outra mudinha crescendo, sabe? É verdade. Então, é uma coisa importante. A gente acaba percebendo que aquilo que a gente está fazendo né? um ciclo. A gente está entrando nesse ciclo. E aí a gente percebe a importância de fungo, de árvore, de todo esse tipo de coisa pro todo. Então a gente acaba criando uma consciência ambiental, tipo, de quem a gente é nesse meio. Aliás, eu tenho uma curiosidade, rapidinho. A composteira lá de casa, não sei se é gigante, Gustavo sabe, mas ela já está cheia. Então ela, enfim, não aceita mais resíduos. E uma coisa que eu percebi é que no começo minha mãe tem 2 lixos, né? Um lixo preto e um lixo branco. E é onde o branco é onde a gente coloca os resíduos e os resíduos orgânicos. E aí, minha mãe ela tinha muita dificuldade de separar, né, esses 2 tipos de resíduos. E aí, a composteira simplesmente está lotada e a minha mãe continua colocando os resíduos orgânicos no lixinho próprio dos orgânicos. Então, aqueles orgânicos... Vira um hábito, né? Vira um hábito. Eu já falei meio que diretamente, mãe, isso aí não vai mais para composteira. Mas ela continua colocando lá. Isso é o princípio da reciclagem. Separar o orgânico do seco. Depois você começa separando o seco, o reciclável do rejeito. E aí, quando você vê, já está instituído na sua vida. Uma pessoa comum, como a minha mãe, no sentido de não ter tempo para se preocupar ambientalmente por questões tão macro, mas na rotina dela aquilo já está instituído. Sim. E aproveitando essa questão da composteira, onde que fica essa composteira? Fala pro pessoal, porque assim, tem gente que acha que fazer uma composteira precisa ter um quintal enorme, né? Como é que é? É claro, igual o Henrique falou, às vezes isso não é uma questão que vai ter um impacto global, mas é uma questão de educação ambiental, de conscientização. Então, isso contribui para a gente pensar o planeta. E todo mundo pode fazer, ter uma composteira em casa, como é que funciona isso aí? Então, a composteira eu sempre volto naquilo de que é uma forma de conscientização, né? Porque, de fato, a composteira, ela funciona, você coloca os resíduos naquilo, tem todos os processos e tudo mais, e depois de um tempo aquilo vira adubo. Então, assim, só benefício no sentido de que você usa aquele adubo para adubar as suas plantinhas. E essa composteira ela fica embaixo da pia lá da lavanderia de casa. E a pia, assim, é pequenininha. Sim. E não falando que a gente faz um mundo, né, em questão ambiental só por fazer esse tipo de processo, mas que é uma coisa simples, inclusive. Dá para você fazer com balde, dá para você... Eu acho que a sua, né, Henrique, foi uma composteira caseira? Eu fiz com... Tinha um laticínios perto de casa e eles vendiam balde. A gente comprou uns baldes de 10 litros. Nossa. Só que dá pra você fazer... Mano, você consegue fazer composteira com um pote de sorvete. Dá pra começar assim. Porque é isso que o Vitor tá falando. Você entra nesse processo e aí você cria uma consciência e de repente você não consegue parar de separar. É só um hábito. Vira um hábito. E aí você faz uma composteira de
pote de sorvete, daqui a pouco, ai, caramba, Não tá dando, não vou tá fazer uma dando, maior. vou fazer mais uma. Você faz 2 de pote de sorvete, 3, aí você fala, não, vou comprar 2 balde e fazer um negócio legal. Sim. E aí vira um espaço de você crescer e de você ter o seu próprio espaço de cuidar do seu resíduo, de entender para onde ele vai, se entender como parte desse processo e de entender, tipo assim, o que você pode fazer com aquilo. Aí você vira uma recreação, né? Você Sim. cuida da sua plantinha. Eu achei sensacional essa parte que vocês falaram da consciência individual mesmo a respeito do ambiente, que essas práticas, esses hábitos mais sustentáveis trazem, em comparação com, tipo, vou salvar o planeta porque eu separo o meu lixo. Não é isso. A gente sabe que a gente sozinho não salva o planeta e que o nosso impacto ele é ínfimo, né, comparado com a degradação do capitalismo mesmo. Mas essa consciência e essa noção do ciclo do meio ambiente, ela é muito importante. Ela realmente insere a gente nessa consciência ambiental. E eu penso, me lembrando quando eu era criança, que a gente, quando está no ensino fundamental, a gente lembra quando a gente está na escola e eles ensinam pra gente como que uma semente brota, né? Você vai lá, aquela sementinha de feijão. No algodão, quem plantou? Sim, Levanta vai a lá mão. molhar todo dia. Quando sai aquela coisinha verde, você fala, meu Deus, então é assim que surge. Eu acho que é importante a gente ter essa noção de onde as coisas vêm e para onde elas vão. E acho que a gente tem muito pouca noção disso nessa sociedade, porque a gente tem muito, muito produto, a gente tem muita coisa material. Que tipo de produto que veio para a composição do meu celular? Não sei, veio de várias partes do mundo, veio de vários lugares. O que vem para a caixinha de leite? Eu fiquei chocada uma vez com uma aluna que não sabia. Ela não sabia que, tipo, batata Ruffles vinha de batata mesmo. Tipo assim. Então, algumas pessoas não têm o contato com a origem dos produtos, com as cadeias produtivas, então não tem essa consciência porque realmente não sabe, né? Não sabe qual que é o ciclo do lixo, nunca viu aquele documentário Ilha das Flores e chorou igual... Assim, meu Deus, tem uma ilha de lixo, é uma ilha de lixo. Então, assim, realmente... Eu fiz o técnico em meio ambiente, a gente visitou tanto indústrias quanto aterros sanitários. Eu acho que toda escola do ensino fundamental tinha que ter esse tipo de prática, né, com os alunos. O que vocês acham? Que aluno do ensino fundamental deveria ter contato assim, constantemente para ir criando essa consciência ambiental de uma forma mais natural? Porque eu acho que, para a criança, é uma coisa muito mais fácil, é uma coisa muito mais natural. Porque a gente tem essa proximidade, não sei, com as coisas vivas, com a natureza, com curiosidade mesmo de entender de onde que as coisas vêm. Quando eu tinha 9 anos, meu pai me deu uma enciclopédia que chamava O Porquê das Coisas, de tanto que eu perguntava, por quê? Por quê? Por que a folha é verde? Lê aí. Surtiu o efeito. Então, assim, para crianças, desde pequeno, e o Vitor Hugo, por exemplo, se você tiver um filho, seus hábitos já vão infligir nessa criança, né? Ela já vai vir num ambiente muito mais sustentável, um ambiente mais ecológico, mas para pais que estão educando os filhos agora para esse futuro apocalíptico que a gente ainda vai viver, o que eles poderiam já estar ensinando para essas crianças desde pequeno, assim, para ter uma educação ambiental melhor, não só num nível individual, mas num nível coletivo? Então, uma coisa que eu sempre ouvo, Henrique, é que lá em São Paulo, as pessoas são muito afastadas do rural, do ambiente e tudo mais. É muito prédio, enfim, muito urbano. E aí sempre zoo que o primeiro passo é ensinar que o leite não vem da caixinha. E vem da vaca. Sim. A gente tem que falar isso muitas vezes. Né? É chocante, né? E uma coisa que eu acho assim extremamente conscientizadora para crianças do ensino fundamental, para adolescentes, para adultos, é zoológico. Porque existe muita problematização acerca dos zoológicos, mas a maior problematização é por que aqueles animais de fato estão ali. Então, eu imagino, principalmente atualmente, que os zoológicos funcionam dessa forma, os animais eles não estão ali simplesmente porque achei um macaco perdido aqui, ele está vivendo completamente bem no ecossistema dele, vou levar lá porque ele é bonito demais. Não, aqueles animais estão lá por conta do desmatamento, por conta de alguma área em que eles viviam foi incendiada, tráfico de animais. Então, sempre são esses os caminhos que levam aqueles animais para lá. Então, quando você leva uma criança para um zoológico, uma criança que está em formação assim, você vê nos olhos dela que ela quer que
que aqueles animais não estejam ali. Eu falo isso porque em 2020 eu tive a oportunidade de trabalhar num zoológico aqui em Uberlândia e a gente fazia visita guiada com essas crianças. E elas se questionavam por que eles estavam ali, né? E a gente via constantemente que essas pessoas eram orientadas pelos pais de que zoológicos são coisas ruins, de que aqueles animais, tadinho, tá ali, não devia estar, devia estar na natureza. E é isso mesmo. Acho que os próprios diretoras de zoológico, qualquer pessoa, funcionário que existe lá, os tratadores não querem que aqueles animais estejam lá. Quem colocou aqueles animais lá foi o tráfico, o desmatamento, essas coisas gigantes. Foi o agronegócio, inclusive. Então, acho que os zoológicos são muito divertidos para ensinar sobre biomas, sobre unidade de conservação, que aqueles animais podem estar em outro meio, mas por conta de alguma fragilidade física, emocional, psicológica, eles não estão. Isso é triste demais. Então, que essa indignação não esteja voltada aos zoológicos, mas esteja voltada às prefeituras, ao governo do estado, ou às instituições privadas que, de alguma forma, não oferecem financiamento certo, correto. Então, essa indignação tem que estar voltada para esse tipo de setor, e principalmente o setor que faz com que aquele bicho esteja ali. Exatamente. Acho sensacional a gente pensar que essa sensibilidade pode surgir com a gente começar a se preocupar com as outras espécies, né? Foi um dado que a gente trouxe no outro episódio, que aproximadamente 70% da população animal foi destruída em 50 anos, desde a década de 70. Então, assim, a gente pensa que a sobrevivência da natureza depende só da sobrevivência do ser humano, né? Que é só importante para a gente, mas se a população de abelhas, por exemplo, for extinta, a gente morre, né? A gente acha que a gente é mais importante porque somos os seres humanos, o topo da cadeia alimentar, o topo da cadeia produtiva, o capitalismo que rege o mundo e, por enquanto, a natureza, né? Mas a gente tem que mesmo começar nessa contramão mesmo de todos esses hábitos. Exatamente. Agora, ainda nessa questão de conscientização, né, de compreensão da importância dessas atitudes, eu queria voltar naquela discussão lá da composteira, porque às vezes a gente acha que é só uma decisão individual, mas eu estava refletindo aqui um pouco, enquanto vocês falavam do papel da prefeitura, do governo. Em 2019, aqui em Uberlândia, a prefeitura ela só reciclava 1% do lixo. 1% de todo o lixo. Lá, esses dados são antes da pandemia. Eu não sei como é que está agora, a gente pode fazer uma atualização disso depois. A prefeitura recolhia 600 toneladas de lixo por dia. E só 1% desse lixo ele era reciclado. Por vários motivos, por N motivos. Mas um deles, e para mim nem é o mais importante, mas isso está ligado com a questão individual de cada um de nós. Não dava para reciclar porque boa parte estava contaminada com lixo orgânico. Então, olha só, se a gente, na nossa casa, faz essa separação, coloca o lixo orgânico na composteira e também parte do lixo orgânico, a gente sabe que nem tudo dá para ir para lá. Né? A própria composteira tem lá os avisos do que pode e o que não pode. Mas isso já facilitaria demais o processo da prefeitura e das associações de recicladores que fazem esse trabalho. E aí, atenção, capitalistas aí do ecocapitalismo, né? E galera aí que pensa na bufunfa, no faz-me rir, Uberlândia, lá em 2019, quando deixou de fazer a reciclagem, só para vocês terem uma ideia, eu quero ler aqui para ser mais preciso. A prefeitura, em 2019, ela gastava cerca de 60 milhões de reais para fazer por ano, para fazer essas operações de manejo com lixo. Sendo que, se a prefeitura reciclasse pelo menos 50% dos resíduos que ela recolhe, a prefeitura teria uma receita de 6 milhões de reais por ano. Ou seja, em 2019, a prefeitura estava enterrando dinheiro. Literalmente. Então, assim, até nisso, né, se a gente tiver medidas mais ecológicas, né, tiver mais sustentáveis, dá para ganhar dinheiro. Então, será que falando dessa forma as pessoas começam a acordar para isso? Né? E outra, aqui em Uberlândia a gente tem um sério problema, eu não sei como é que é a realidade em outras cidades, imagino que seja semelhante, porque são capitalistas também, as podas excessivas, agressivas de árvores. Né? Eu esqueci o nome exato que dá para isso, mas as empresas vêm,
podam as árvores e com isso elas utilizam para fazer alguma outra coisa, mas as podas são drásticas e às vezes não são necessárias naquele ponto, né? É claro que às vezes precisa, mas nem sempre. E tiveram várias denúncias sobre esse assunto aqui na cidade, mas ainda continua. Né? Então, assim, e outra, aqui em Uberlândia, o plano diretor ele é constantemente desrespeitado. Tem áreas aqui em Uberlândia que não pode construir determinado tipo de empreendimento, mas não, com uma canetada, vai lá na Câmara, a Câmara Municipal de Uberlândia, que é uma vergonha, na maioria das vezes, tem representantes sérios lá dentro, que ainda dá um ar, assim, para a gente dar uma respirada, mas essa atual legislatura, às vezes, deixa a desejar. O Rio Berabinha, né, aqui em Uberlândia, que né, é constantemente aí alvo de ataques, a prefeitura ela faz construção beirando o córrego, destruindo as nascentes. Tem um prédio que foi construído há pouco tempo, ali perto do Praia Clube, que ele infringiu certas normas ambientais e depois ficou por isso mesmo, né? E vários outros lugares da cidade. Tem uma região de Cerrado, ali perto do bairro São Jorge, entre o São Jorge e o Caraíba, que tem árvores ali frutíferas que são protegidas por lei e que estão ali no caso de serem desmatadas para fazer novos empreendimentos. É claro, a gente não pode ser só... às vezes fica até aquele papo de eco chato e não sei o quê, não, porque às vezes algumas pessoas falam que é mimimi, e como sempre, né, a dor do outro é mimimi, que se exploda. Mas a gente tem que pensar em forma de coexistir, né? Como é que a gente faz isso? E a prefeitura e os representantes, né? E aí, gente, vamos fazer alguma coisa. Com tudo isso que o Gustavo falou, acho que a dúvida que fica para a gente é o que a gente pode fazer? A gente tem algum mecanismo, sei lá, de denúncia ou de manifestação cidadã mesmo, civil, que a gente pode fazer para poder tentar combater essas, em alguns casos, até ilegalidades ambientais que a gente encontra? Realmente. Primeiro chora, né? Primeiro chora bastante. Primeiro a gente sofre, né? Aí depois a gente sofre mais um pouquinho. Aí depois a gente passa para os gestores sofrer, para os advogados sofrer. O Ministério Público, talvez, alguma instituição, né? Sei lá, gente, os ETs. Corre aqui, ET. Porque, assim, de fato, a gente tem a legislação, a gente deveria ter a fiscalização, que a gente sabe que muitas vezes ela é deixada de lado justamente para beneficiar as empresas, que a gente sabe que o Brasil é corruptíssimo, né? Então, aqui em Uberlândia, a economia, o mercado, o comércio é sempre priorizado. A gente teve até o caso de um espaço de um corredor verde, que era de uma área de conservação, que ia ser cedido para uma empresa. Se não tivesse tido a manifestação de uma das parlamentares da Câmara, o espaço ia ser dado para uma empresa fazer o que quisesse. Então, assim, a gente tem a legislação sendo descumprida, né, em muitas formas. Uma legislação que a gente desconhece em muitas maneiras, mas que em alguns momentos a gente fala, isso não é possível, né, que pode construir do lado do rio, que pode jogar o lixo no rio, os dejetos ali de qualquer jeito. Então, assim, para onde eu ligo, o que eu faço? A gente grava, a gente busca provas. Qual que é a melhor atuação, assim? Porque a gente sabe que mesmo quando chegar na justiça ainda vai ser um processo moroso, né? Mas como cidadão, para você se sentir um pouco atuante, o que a gente pode fazer, além de participar também dessas comissões, como você falou? Eu acho que é mais uma questão de você se indignar e botar o dedo na ferida, sabe? É ir nas casas legislativas e falar assim, ó, e aí? Vamos lá protestar, vamos lá fazer barulho. Vamos expor quem está fazendo isso, porque eu acho que tem dois mecanismos importantes aí em tudo isso que vocês falaram. Um deles é o da divulgação e do papo mesmo, da informação. Tipo, se você pensar, como que você vai lidar com a dengue? O que você sabe de dengue, por exemplo? Esvazia pneu, não acumular água. É isso. São duas informações cruciais que a gente recebe desde muito tempo por uma política pública que dá acesso à informação para que a gente, enquanto coletivo, faça alguma coisa. Perfeito. Então, acho que falta, em muitas medidas, a gente, por exemplo, existe uma legislação específica para poda de árvore. E isso me lembra um caso específico, lá na minha ETEC, a gente tinha uma praça onde a gente ficava, era o campus. E aí, nesse campus, era assim,
terrível. Tinha um canteiro que estava tudo crescendo desesperadamente e ninguém fazia nada, porque a prefeitura exigia que tivesse assim, burocracia pura, sabe? Uma licitação para poder mexer no espaço. Para poder mexer. Então a gente não podia falar assim, ó, prefeitura, tá ruim aqui, vem ajudar a gente a podar. O que a gente fez? A gente organizou um grupo, literalmente a escola inteira, e a gente tentou juntar o pessoal para tentar ir podando e tirando, e a gente se manifestou assim, de ó, não é legal conviver nesse espaço. Esse espaço, quando ele não é manejado, ele fica que nem aqueles canteiros que você passa por aí em lugares Uma zona de abandonados. risco, talvez, às vezes. É uma zona de risco, é uma propagação de doença, às vezes. É um espaço que a gente não tem em consideração. Se ele não tá, tipo, bem cuidado, a gente vai olhar para aquilo, aquele ambiente meio cinza, a gente vai falar assim, tanto faz, joga lixo mesmo. Terreno baldio, né? Exatamente. Então, acho que é essa parte da gente lutar para ter essa visibilidade. Tanto que, depois que a gente fez essa ação na escola, a gente fez um vídeo, chamou Praceta Day. Porque a gente chamava de Praceta, né? Praceta. E aí a gente foi lá na Praceta, num sábado, a gente conseguiu mobilizar um monte de gente, fez o Praceta Day, e aí no dia que a gente fez, muita gente gravou e tal, a gente se mobilizou, fez um vídeo e divulgou. Então a gente acaba criando, assim, plantando ideiazinhas. Sim. E divulgando esse espaço. E aí, depois de um tempo, eles pensaram, a coordenadora do nosso curso falou, não, vamos fazer um Praceta Day 2, vamos fazer um 3. E assim, tudo isso com uma luta coletiva dos alunos para mudar o espaço que a gente estava. E aí isso planta na ideia do pessoal que faz meio ambiente, do pessoal que faz eletrônica, do pessoal que faz ensino médio normal, informática, de que a gente é responsável pelo ambiente que a gente faz. E se a prefeitura não vai vir fazer, a gente pode vir fazer e falar assim, prefeitura, vocês não estão fazendo nada. Sim. E aí eles vão ficar, caramba, a gente não está fazendo nada. Então é apontar o dedo e expor a ferida, porque é o segundo ponto que eu queria falar, que quem deveria ser responsabilizado, quem não deveria, tipo, agir acima disso é quem realmente faz. Tipo, a gente não teve acesso à poda pela prefeitura, mas aí vai uma empresa qualquer, um cara vai lá, tira uma árvore aleatória, ou mesmo o caso daquela praia, que eu nem lembro qual que é o nome, que ela foi... Eles construíram acima da areia e aí eles tiveram que botar mais areia na praia. Sim. E agora ela tá imprópria. Lá em Camboriú. Isso. Então. Largaram em 70 metros a faixa de areia e o mar começou já a engolir e pegar um pouco de volta. É claro que essa não é a primeira intervenção que se fazem assim. Salvo engano, no Rio de Janeiro, em algumas praias também fizeram. É uma prática recorrente, mas se tivesse um planejamento não precisava, né, ter feito isso lá atrás. Justamente. Eles deixam para que quem tem grana para investir, para fazer alguma coisa, tá acima da lei. Ele pode podar o que ele quiser, ele pode tirar a árvore que ele quiser, ele pode construir onde quiser, especular na praia inteira e depois ele faz mais praia, ele tem dinheiro. Faz mais praia. Não dá para continuar com essa ideia, né? Eu acho. Eu ia complementar só, é que a infração, isso é meio óbvio, mas a infração sempre sempre pesa para os mais pobres e beneficia os mais ricos. Aqui em Uberlândia, eu e meu irmão, nós moramos em um bairro de periferia também, e nesse bairro era um bairro só de condomínios. E era uma rua, na verdade era uma rua que tinha que era só de condomínios fechados, e essa rua ela tinha mais de 5.000 pessoas. Isso aqui, pra gente aqui em Uberlândia, é uma rua com 5.000 pessoas, é assim, um negócio cabuloso. Bizarro. E essa rua, ela era extremamente... passava um carro, tinha espaço para passar um carro. E era uma rua, assim, bem extensa. E passava um carro e tinha que passar ônibus também, porque era uma rua com pessoas que iam lá só para dormir. Era um condomínio, eu gosto de chamar de dormitórios, porque as pessoas iam lá só para dormir, passavam o dia inteiro trabalhando, iam para dormir. São condomínios populares, né? Sim, e aí tinha que passar ônibus lá. E o ônibus mal passava naquela rua extremamente estreita. E, em contrapartida, né, a gente tem esse
condomínio é um prédio, na verdade, residencial, lá perto do praia, que não respeitou o licenciamento ambiental em relação ao APP, que deveria ter mais de 10 metros, segundo a legislação, e foi construído na borda assim, do Rio Beirabinha. Então, aquele prédio ele passou impune. E aquela rua passou impune. Então, quem está vivendo naquele prédio imenso, tá assim, que bom. Em situações irregulares, né, de certa forma, vivendo sem os parâmetros que deveriam ser certos, né, de acordo com a sociedade. Se a população mais pobre vai ocupar uma área irregular, a polícia imediatamente vai lá para desocupar. Pra dar porrada, né? Exatamente, porque assim, em trabalhador que ocupa a área irregular, a polícia brota na hora. Agora, se você vai lá no Congresso, no Planalto, fazer o que fez, eles até te escoltam. Né? Então, é uma questão que a gente vê, não é só ambiental, né? Também é questões de classe. Né? E reproduz todas as opressões do capitalismo, né? Exatamente. Tem aquela frase, né? Para os amigos do rei, tudo. Para os inimigos, a lei. Né? Então, é isso. Tem um caso muito legal, que é do lado da nossa faculdade, a gente estuda na USP Leste, né? Para quem não conhece São Paulo, o extremo leste de São Paulo, ele é bem, assim, bem periferizado. Então, a ideia de colocar a universidade ali é trazer um espaço para o desenvolvimento do leste do estado da cidade de São Paulo, desculpa. E aí, na região, tem um bairro chama Keralux, Jardim Keralux. E o Jardim Keralux, ele foi bastante ocupado por duas empresas do ramo químico. E essas empresas, assim, ignoraram completamente tudo que era ambientalmente correto e jogaram lixo no chão, jogaram, tipo assim, rejeito químico no solo. Meu Deus. E o solo é extremamente contaminado. E ali fica bem na várzea do Rio Tietê. Ou seja, quando chove, enche. Sim. Por lixiviação, por assoreamento, vai tudo para água, né? Assim, enche completamente. Então, você imagina, o solo é destruído quimicamente. E a água sobe toda vez que chove. E aí aquela região era uma região improdutiva, por conta da empresa que saiu de lá, era terreno improdutivo, começaram a ocupar e crescer ali. E aí agora tem enchente e toda vez sobe até canela, até metade do primeiro andar. Meu Deus. E é um bairro assim, ele parece um condomínio. Então, quando sobe a água, não tem mais para onde ir. Tipo, você ou tá lá dentro ou tá aqui fora. Não dá para você entrar, porque tá cheio. Então, é uma situação muito complexa. E aí, desde que eles estão fazendo essa ocupação, tem um processo imenso da população tentando manter ali, tentando continuar ali, tentando viabilizar a vida e crescer, ter sua casa, ter asfalto. Eles lutam por isso e o Estado ignora completamente. Por quê? Porque a ideia é assim, não, vamos deixar eles sofrendo, uma hora eles desistem. Né? Mas não funciona há muito tempo. E aí agora eles estão lutando muito pela regularização fundiária. Então, a ideia é que eles se regularizem ali. Mas, assim, é muito difícil. Esse uma processo região estável, né? É uma região... É muito difícil lidar com política... Eles pedem asfalto ali, por exemplo. Se você asfaltar, não tem pra onde escoar água. Sim. E aí enche mais. Então, é uma situação muito complexa que eles deixaram há muito tempo acontecer. E aí, agora tá essa situação. Só que, se a gente for pensar nas empresas que poluíram aquele espaço, não teve nenhum tipo de fiscalização. Não teve nenhuma preocupação. E eles... Tipo assim, são duas empresas que, se não me engano, uma delas continua atuando. E não sofre nenhuma das consequências da poluição. Essas ocupações, elas não acontecem sem a displicência do Estado, né? Eles sabem que é uma área que não pode ser ocupada, que é uma área de risco. Eu acho que é a mesma situação que a gente vê, por exemplo, as comunidades de favelas, né? Que eles estão ali em áreas que podem sofrer, às vezes, desmoronamento, e que a gente vê acontecer durante a chuva. São áreas que não deveriam ser habitadas, mas ainda assim não existe uma política pública de rezoneamento, de realocação dessas pessoas, de habitação mesmo. Então, você deixa justamente as populações mais vulneráveis já expostas a essas questões. E foi o que a gente falou, elas já vão ser mais afetadas por todas essas questões das crises climáticas, né? Mas voltando para a questão do ativismo aqui no Brasil e como que a gente se engaja nessa causa, a gente sabe que o Brasil é um país que mata ativistas, né, ambientais, é um país
violentíssimo, né, para quem defende causas ambientais. A gente teve recentemente o caso do Bruno e do Dom Phillips, né, que estavam na Amazônia e foram mortos por questões ambientais. Então, assim, como que vocês, como ambientalistas, pessoas que trabalham nessa área, se preocupam e engajam nessa causa, veem esse cenário de violência contra as pessoas que defendem o meio ambiente no Brasil? Ei, eu nãozinho lá em casa, hein? Como é que Então, faz? a gente sempre tem uma coisa lá em casa, é que minha mãe, ela tem muitos planos pra gente, muitos planos estáveis, que não envolvem tanto conflitos. E, né, teve esse caso desse jornalista, desse ambientalista na Amazônia, que foram mortos. E aí, lá em casa, eu sou um ambientalista e meu irmão é um jornalista. Sua mãe tá bem? A gente Coração sempre na mão. fala, mãe. Então, eu acho que sempre que a gente tenta... eu acho que sempre que é muito horrível ver casos como esses, mas vendo casos como esses é que a gente percebe que realmente essas pessoas, os poderosos, os latifundiários, essas pessoas que se sentiram afetadas, tanto que resolveram matar, né? Essas pessoas que estavam reivindicando direitos. Tem um caso, inclusive, sobre... uma curiosidade sobre o entorno ainda da USP Leste, tem um bairro que se chama Hermelino Matarazzo, e lá existe uma ocupação cultural. As pessoas basicamente viram um prédio abandonado há anos e resolveram ocupar esse prédio. Elas ocuparam culturalmente, né? Então elas transformaram aquele prédio em uma biblioteca. Inclusive, eu entrei lá uma vez e existia salas de podcasters. Então, as pessoas... Tem um lá? As pessoas, elas simplesmente que moravam lá podiam entrar, usufruir daquilo, da arte, das pessoas daquele bairro. E quando essas pessoas resolveram ocupar aquilo, elas simplesmente foram retiradas pelo Estado. Então, não pode, porque o prédio está irregular. Então você não pode ocupar. Mas se está irregular, ele não está cumprindo a função social dele, né? Que a Constituição exige. Que a Constituição exige. E então, como assim? Então ele vai ficar aí... Mas um prédio irregular em pé é responsabilidade do Estado, né? Porque se uma pessoa entra lá e cai, é responsabilidade do Estado. Então eles deveriam demolir e fazer uma outra coisa. Criasse um centro comunitário, uma praça, né? Sim, exatamente. Expropriar. Primeiro. E sempre que existe essa afincada no Estado, nos poderosos e tudo mais, que há essa reação que a gente vê que a gente pisou no rabo. Então a gente cutucou a onça com vara curta e basta da gente, através dos movimentos, da coletividade, de se impor e não sair correndo depois que cutuca a onça. Eu gosto de uma frase que eu acho maravilhosa, assim, é perfeita, para uma situação dessa. Eu acho que a violência não nos entristeça, mas radicalize. Porque é o seguinte, esses caras estão acima da lei. Sim. Sempre, sempre. Então, não dá pra gente simplesmente falar, caramba. Revoltante. Ai, que saco, mataram o Dom e o Bruno. Ai, que saco, irmã Dorothy. Chico Mendes. Sim. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Então a gente tem que ter essa consciência e falar assim, não, vai ser sempre assim, então vamos que vamos. Vamos na fé, porque de ordem eles não vão matar a gente assim. Concordo. Quer dizer, eles até tentam, mas... Bom, podem tentar, podem até conseguir, mas acho que eles fazem outros mártires, né? Que ficam aí como exemplo para a causa e para outros ativistas como vocês. Vocês têm alguma mensagem para jovens ativistas do meio ambiente que estão... Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão impedir a chegada da primavera. Arrepia tudo. Eu estava falando para o Henrique esses dias, depois de ver a posse da ministra Marina Silva, entre as pessoas que estavam ao lado dela na posse, estava a neta do Chico Mendes. E aquilo me arrepiou de uma forma, porque a gente sabe que Chico Mendes foi assassinado brutalmente há alguns anos no Brasil, há vários anos, e virou, né, um instituto, virou um mártir. E estava simplesmente a neta dele sentada ao lado da ministra do Meio Ambiente. Então, o que eu entendi com aquilo foi que
mataram um homem, mas não mataram uma ideia, uma luta, e simplesmente a neta dele lá viva, apoiando a ministra, estando ao lado da ministra, cumprindo um cargo de alguma forma, uma representação. Então, o que eu poderia deixar é que as ideias, elas nunca morrem. Pessoas podem morrer, mas as ideias não. As ideias são a prova de bala. Sensacional. Com certeza. E até parafraseando o gigante Chico Mendes, ambientalismo sem luta de classes é jardinagem, tá? Então... É isso mesmo, gente. Chico Mendes, nosso exemplo eterno, fica aí a frase, e esses meninos super ambientalistas, super conscientes e super atualizados, né, com as necessidades da sociedade e com as lutas que a gente falou que precisam ser encaradas mesmo para a gente mudar esse caminho, né, da mudança climática e do apocalipse que a gente está encaminhando, mas a gente tem soluções, a gente tem esperança, e são profissionais como esses, pessoas que têm esse tipo de pensamento e que querem mudar a sociedade, não tem medo e que vai enfrentar a violência que vem com tudo isso, toda a opressão e toda a luta mesmo contra o capitalismo e contra esse sistema, essa macroestrutura estabelecida que a gente tem, que implica em diversos aspectos da nossa vida, mas o meio ambiente é a nossa vida em si, a gente sabe disso. A gente precisa do ar para respirar, da água para beber, e sem isso a gente não estaria aqui, né, gente? Então, muito obrigada, meninos, por todas as ideias, todas as ideias compartilhadas, todo o conhecimento. Gustavo? Exatamente. E eu queria encerrar agradecendo também a presença de vocês. Foi incrível conversar por mais de 1h30, né? Tá aqui, foi muito bom. Que esses debates estejam cada vez mais presentes agora na nossa agenda. Pelo amor de Deus, a gente vai voltar a discutir pautas propositivas ao invés de ficar só defendendo o óbvio, né? É claro, a gente já falou isso várias vezes aqui. Esse novo governo não é o começo do paraíso, mas com certeza é o fim do inferno. Então, só de parar de piorar já é um bom indício. E, né, vamos então debater ideias, né, coisas propositivas para a gente avançar, ou pelo menos parar de regredir. Por fim, eu quero dizer uma frase que essas frases que às vezes não tem muito a autoria reconhecida, mas essa daqui eu faço questão porque ela é muito interessante e resume bem tudo que a gente discutiu. Ora, ela é atribuída ao Greenpeace, ora é atribuída a um provérbio indígena, mas seja quem for que pensou, obrigado por isso e acho que resume bem. Então ela diz assim: somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Muito obrigado, senhoras e senhores, queridos terráqueos. É isso, amigos. Mais um episódio do Área 55 e mantenham viva a sua indignação. Exatamente. Essa transmissão, assim que finalizar, vai estar disponível no Spotify, aqui no YouTube para você assistir e ouvir quantas vezes quiser. Nos siga nas redes sociais, só não na rua, né, amiga? Exatamente. Se me ver, não me siga. Dá um oi, mas, né, igual o meu irmão falou, nesse país em que jornalista e ambientalista é tão, né, é perigoso ser, alguém seguindo a gente já sai correndo. Então, obrigado, gente. Até semana que vem. Nos vemos. Apenas que você conhecimento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Houston. We have a problem. We are in Brazil.